E eu quero fazer um convite especial a você que está acompanhando esse programa Pai Eterno, especial desse dia de hoje, direto da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Jundiaí, na querida cidade de Anápolis, em Goiás, a tomar uma decisão que faça toda a diferença na evangelização. Faça parte da nossa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. Ligue agora para nós no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Você também pode baixar aí no seu celular o nosso aplicativo Pai Eterno, por onde você acompanha as nossas ações. Desde já o nosso muito obrigado a você que persevera e dá o seu sim, tornando possível que momentos como este de evangelização aconteçam aqui na TV das Bênçãos do Pai. E para você que está acompanhando o programa de hoje, nós temos a alegria de celebrar o Natal com o nosso querido Dom Dilmo, que é bispo auxiliar aqui da Diocese de Anápolis, em Goiás. Dom Dilmo, nós falávamos no primeiro bloco sobre esse sentido, sobre a profecia, sobre os movimentos que foram feitos em direção à pessoa de Cristo, no presépio ali colocado, ali apresentado. Mas agora vamos falar um pouquinho de família. E é importante falar de família, né, Dom Dilmo? O Papa Francisco, ele chamou a atenção para essa realidade da alegria do Evangelho, alegria do Evangelho no coração da família. Como é que o Papa Francisco olha para a dinâmica da família, principalmente no tempo atual? Uma frase que eu gosto nesse tempo do Natal de proferi-la, para que também fique gravado em nossos corações, é essa: de que adianta Cristo nascer 1000 ou 10.000 vezes, se não nascer ao menos uma vez no meu coração. Então, o Cristo, ele nasceu na história, mas ele precisa nascer no coração de cada um. E a partir do momento em que vem, né, com essa relação com Jesus, não tem como isso não interferir na relação humana, não tem como interferir na relação familiar. Porque o conhecimento de Jesus vai influenciar em todas as minhas decisões. Então, assim, uma família também que conhece a Jesus, as decisões desta família são influenciadas pela presença de Jesus. E o Papa Francisco, nessa fala, né, para a família, ele coloca como é importante a dimensão do amor e do perdão entre a família, né? Entre outras palavras, precisa conhecer a psicologia masculina, precisa conhecer a psicologia feminina para ter uma relação, porque a diferença corporal entre um homem, uma diferença física entre um homem e uma mulher é ainda menor do que a diferença psicológica entre um homem e uma mulher. E a família, ela precisa ter consciência de tudo isso, né? Então o Papa, ele vai abordando essa dimensão do conhecimento de Jesus na vivência de cada dia. E aí entra no aspecto do conhecimento de Jesus no Natal, Padre Wellington, que é a dimensão assim, para os jovens, né? O Davidson cantava, né, que quem dera se todos nós parecêssemos com Jesus de Nazaré, o Filho, né? Ou seja, o Filho conhece profundamente o Pai. Tanto é que ele fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E o respeito, você já viu como é que Jesus fala do Pai? Sempre quando Jesus fala do Pai, é com muito respeito, é com muito amor. Como seria bom se todos nós filhos falássemos do Pai com o mesmo respeito e amor com que Jesus fala do Pai dele. E aí, no tempo, né, de Jesus, e aí a gente olha esse conhecimento. O tempo do namoro entre os jovens é um tempo para conhecer mais por dentro do que por fora. Conhecer os valores, os projetos, aquilo que se quer da vida, se é compatível com aquele que quer construir uma vida, uma família. Então, dessa maneira, a palavra do Papa, a família é justamente a tomar consciência da sua dignidade, tomar consciência da sua missão, mas que não estão sozinhos, né? Que tem Deus que está sempre auxiliando. E Deus, olha, Ele nunca nega de atender uma prece quando ela é feita entre lágrimas e gemidos, ou seja, a necessidade do coração.
E o que eu acho interessante o senhor dizendo da questão da relação, né? Deus escolheu fazer esta relação acontecer conosco. Quando a gente olha as relações familiares da Sagrada Família, eu acho que a gente tem muitas lições a aprender da escola de Nazaré. E aí eu queria que a gente contemplasse cada um dos membros dessa casa, dessa Sagrada Família, e trouxesse para quem está em casa um pouco dessa dinâmica também a ser contemplada por nós. Ao olharmos para São José, e nós tivemos aí no último ano, né, um ano devocional, um ano votivo, para lembrar a São José. 150 anos da proclamação dele como patrono da igreja. E qual que é a importância e o exemplo que José deixa para nós de colaboração na obra da salvação, Dom Dilma? São tantas colaborações de São José na obra da salvação. Ele podia ter casado com outra mulher, ter tido muitos filhos, ele poderia ter tido nome como carpinteiro, construir, né, sua fortuna, sua estabilidade. Ele abriu mão da estabilidade dele, né, teve que ficar fugindo e teve que viver por conta de Jesus, né? Nós olhamos assim o cuidado dele com Maria, com Jesus, o testemunho dele, mas eu quero ressaltar algo que José fez e que serve de exemplo para os homens da família. Vamos pegar José, mas para os homens assim, homem e mulher. Mas uma coisa belíssima de José. Lembre quando José estava lá, né, de boa, tranquilo, né, Maria, com certeza belíssima, né, uma virgem bela, tal, ia casar com ela, toda ali. De repente chega no ouvido dele que ela está grávida. E aí então José faz algo. Por isso ele leva o nome de justo. José justo. Porque assim, Maria está grávida, mas ele não sabe o que é que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu. Maria pode ter encontrado um outro homem? Pode, mas ele não sabe disso. Ele também não sabe que foi obra do Espírito Santo, então ele talvez, não sabe. Aparentemente ali, talvez seria obra de uma infidelidade, justamente, né? No julgamento humano, no julgamento fora do âmbito espiritual, talvez ele também fosse tentado a imaginar isso, mas não compreender direito o que aconteceu. Não estava entendendo nada, não sabia nem para que lado o vento estava dando. José ficou perdido que nem cachorro no dia de mudança, não sabe o que é aquela bagunça. Então, ao invés de denunciá-la, ao invés de também de afrontá-la, porque ele poderia ter afrontado, né? Como já vi, né, coisas assim de marido pegar a esposa e levar para a casa dos pais e falar, um dia eu vim buscá-la aqui, agora toma ela de volta, ou seja, depois arrependeu, mas era tarde demais. Então, tantas situações de família, e o que é que José, vou confrontá-la, vou afrontá-la, vou chegar lá e começar a xingá-la? Não. Ele conhecia Maria, ele sabia, assim, tem algo que eu não estou entendendo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fugir, porque eu fugindo, ela vai ficar grávida, mas não vão apedrejá-la, porque se eu disser que foi infidelidade, eles vão apedrejá-la e vão matá-la, e eu não sei o que aconteceu, então eu vou fugir. Vou carregar como assim, a culpa de dizer, ele foi covarde, ele a abandonou. Então aí ele está tudo armado, né, para não prejudicar Maria. Aí eu coloco assim, caramba, em família, quando acontece um percalço na família, parece que o outro tem prazer de prejudicar o outro. Às vezes nem tem comprovado as coisas e começa a espalhar boatos, começa a espalhar incriminação sobre o outro. E aquele negócio de roupa suja que lava em casa, ele vai pelo ralo, né? Ou seja, parece que não quer dizer nada. Depois percebe o engano e já não tem mais como consertar. A boa fama da pessoa já foi ferida. Quem escutou falando mal dela, não escutou consertando. É que nem a Rede Globo faz com as pessoas, né? Detona as pessoas, mas quando sai a verdade, não retrata conforme foi aquilo que falaram. Mas então, desta maneira, José vai fugir. Aí o anjo vem. O anjo vem e fala, José, não tenha medo. Então, assim, José nos dá esse grande exemplo dentro do relacionamento da família, da gente não falar mal dos outros. Você sabe que até hoje tem muitas famílias, tipo assim, a sogra tem problema com a nora,
eu tenho problema de falar dessas árvores genealógicas, sabe? É muita bagunça para minha cabeça. Mas muitas vezes, uns se voltam contra os outros porque o próprio esposo falou da esposa para a família dele. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Bata no pai, bata na mãe, mas não bata no filho. Se bater no pai, bater na mãe, depois pedir perdão, o pai e a mãe perdoa. Mas se bater no filho, é difícil, porque é no filho. Então, dessa maneira, o homem, né, eu falo para o homem, mas no sentido de homem e de mulher, como José, né, tem um problema, reze primeiro, né, reze, coloque em Deus isso. Tá aí, Dom Dimo.